Bum! Uma explosão de ondas supersônicas, calor interplanetário, poeira, fumaça. A atmosfera da Terra foi invadida por uma rocha cósmica do tamanho do Everest. Há poucos segundos, essa rocha, pesando trilhões de toneladas, foi arremessada em direção à Terra. Ela poderia voar de Nova York a Anchorage mais rápido do que você pode fritar um omelete. O nome desse monstro? O incidente de Chicxulub. Com certeza um nome épico. Há 66 milhões de anos, essa rocha colidiu com a Terra. Naquela época, os dinossauros mandavam no planeta, mas não por muito tempo. Essa incrível colisão aconteceu onde atualmente fica o México, na península de Yucatán, bem perto de Cancún, onde os dinossauros estavam de férias. Bem, provavelmente não. Ainda assim, a enorme rocha espacial atingiu o oceano, mas mesmo toda aquela água não conseguiu impedir o inevitável. A colisão causou a liberação de uma grande quantidade de energia. O horror em escala planetária havia começado. Imagine um mini-sol surgindo na superfície terrestre, com tsunamis da altura da Estátua da Liberdade acontecendo a partir do epicentro do impacto na água. Isso não é nada bom. A explosão atingiu a superfície da Terra. Ela era tão quente quanto um forno e queimou tudo pelo caminho. O impacto provocou um terremoto gigante e uma enorme atividade vulcânica. Muitos vulcões entraram em erupção simultaneamente, jorrando lava quente e cinzas nos céus pré-históricos. Milhões de toneladas de cinzas e fuligem envenenaram o ar. Isso formou uma enorme nuvem de cinzas na atmosfera, que bloqueou os raios do sol por vários anos. O longo inverno havia começado. Só que não era neve que caía do céu, e sim chuva de ácido sulfúrico. Sim, o incidente de Chicxulub pode ter sido o evento mais importante que já aconteceu na história do nosso planeta. Até mais do que o YouTube. Naquela época, havia muitas erupções vulcânicas, muito oxigênio inflamável na atmosfera, mudanças constantes de temperatura. Era o pior e mais perfeito momento para tudo isso acontecer. Então, como podemos ter tanta certeza sobre tudo isso? O asteroide deixou uma cratera simplesmente enorme na superfície do planeta. Hoje ela fica escondida sob o Golfo do México. Os cientistas encontraram muitos lugares na Terra com níveis altos anormais de irídio. Este metal é muito raro na Terra, mas está presente em muitos asteroides que eles examinaram. Os cientistas estudaram rochas com cerca de 66 milhões de anos. Nas camadas de rocha encontraram poeira, a mesma poeira vinda dos asteroides. Isso só poderia ter acontecido se um enorme asteroide tivesse colidido com a Terra. A catástrofe levou à extinção não apenas dos dinossauros, mas também do asteroide. Ficou tão quente no ponto de impacto que parte dele simplesmente desapareceu. Uma grande quantidade de vapor d'água e dióxido de carbono foi lançada na atmosfera. Mas o maior problema? O enxofre. Com o impacto do asteroide, ele foi ejetado, voando para cima. Essas minúsculas partículas de enxofre bloquearam muitos dos raios solares. Sem sol, muitas plantas desapareceram e o clima acabou esfriando. O imenso calor transformou pedras em vidro. Os cientistas chamam isso de tectitos. A energia do impacto os arremessou para o céu. Após um curto voo, os tectitos caíram de volta na Terra. Não foi nada legal. A chuva também caiu. Só que em vez de gotas de água, você teria visto bolas de fogo de vidro incandescente. Elas bombardearam a superfície do planeta por dias. Os tectitos incendiaram tudo. Os cientistas encontraram evidências disso em todo o mundo, não apenas perto do local da colisão. Mas muitas coisas daquela época ainda são um mistério. Alguns cientistas acreditam que o Chicxulub nem era um asteroide, que ele pode ter sido, na verdade, um cometa. Os asteroides são feitos principalmente de rocha e metal. Na maioria das vezes, eles se parecem com uma batata. Um cometa contém rocha, metal e gelo. Os cometas parecem flocos sujos de neve cósmica, cheios de amônia, metano e dióxido de carbono. Às vezes, os cometas vêm da nuvem de Oort. Ela é uma enorme nuvem de gelo e detritos ao redor do nosso sistema solar. De vez em quando, os cometas se libertam do grupo e vão em direção ao nosso Sol. De acordo com os cientistas, esse cometa especial passou direto por Júpiter e a gravidade desse enorme planeta o acelerou ainda mais. Ele voou em direção ao Sol, ganhando cada vez mais velocidade. A camada externa de gelo do cometa começou a evaporar e provavelmente emitiu muita poeira e gás, o que fez com que parecesse que tinha uma cauda. No fim, a gravidade do Sol estilhaçou o cometa. Um dos fragmentos voou pelo espaço e caiu na Terra há 66 milhões de anos. Então, asteroide ou cometa? A verdade é, nunca saberemos.
O que sabemos é que a Terra teve muito azar de estar na rota dele e nunca mais foi a mesma. A catástrofe interrompeu o desenvolvimento de 75% da vida da Terra. Alguns animais marinhos maiores, como os crocodilos, as tartarugas e os peixes, sobreviveram ao impacto. De todos os animais terrestres, os únicos que sobreviveram foram aqueles que eram em média menores que um guaxinim. Isso inclui um monte de espécies especiais de dinossauros, os ancestrais dos pássaros. Os pesquisadores acreditam que eles sobreviveram por duas razões. Depois do grande impacto, demorou muito para as plantas começarem a crescer novamente, e muitos animais não sobreviveram. Para a maioria dos animais que restaram, não havia comida suficiente. Mas esses dinossauros tinham um bico. Com isso, eles conseguiam abrir nozes e retirar sementes do solo, e assim eles sobreviveram. A segunda razão é que esses sortudos tinham cérebros maiores. Algumas pessoas acreditam que eles foram capazes de cooperar entre si e se adaptar rapidamente às novas condições. Outras formas de vida também sobreviveram. Fungos e mofo perseveraram no subsolo e na água. Gradualmente, a escuridão se dissipou e as samambaias começaram a tomar conta da paisagem sem vida. Depois de alguns milhares de anos, as florestas começaram a reaparecer. Os animais que sobreviveram eram quase todos criaturas pequeninas. Eles viviam em tocas, protegidos de todas aquelas cinzas quentes. Antes da colisão, os mamíferos viviam à sombra dos dinossauros. Mas com o desaparecimento repentino de todos os dinossauros, as coisas estavam prestes a mudar. Os mamíferos conseguiram dominar. Eles começaram a dominar a vida, pelo menos em terra. De volta ao momento em que tudo mudou. Acontece que não foi o tamanho do asteroide que o tornou tão poderoso. Foi mais sobre o ângulo com que ele atingiu a Terra. Se o ângulo de impacto tivesse sido diferente, os dinossauros poderiam até ter sobrevivido à catástrofe. Mas então, como tudo teria sido? Vamos viajar de volta no tempo para muitos anos atrás. Ah não, tem um asteroide gigante vindo em direção à Terra. Espere, deixa pra lá, ele errou. Ufa! Há uma abundância de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas todos os dias, mas os dinossauros não se importam muito, não é um grande problema. Avance alguns milhões de anos e muitos desses velhos lagartos mudaram e agora estão irreconhecíveis. Graças a algumas eras glaciais, muitos dinossauros estão agora totalmente cobertos de penas para protegê-los do frio. Os mamíferos existem, mas são poucos e distantes entre si. Você vê muitos morcegos nas cavernas. Existem toneladas de roedores do tamanho de ratos nas florestas. Durante o dia, eles se escondem na vegetação rasteira ou em tocas. À noite, eles saem em busca de comida. Não há cavalos, elefantes ou outros grandes mamíferos. Por que se tornar grande e uma refeição potencial quando há tantos répteis perigosos com enormes presas pela volta? Não há baleias no mar. Papagaios, falcões e pombos não estão em lugar nenhum. Mas o Pterodáctilo 2.0 passa por você constantemente. Alguns têm o tamanho de um helicóptero, enquanto outros não são maiores que um cisne. Existem muitos primatas, mas eles não têm pressa para descer das árvores e andar sobre duas pernas. Sem se aventurar na savana, não há evolução para o Homo sapiens. Nessa realidade alternativa, os espaços abertos são muito perigosos. Mas, novamente, as florestas e as árvores também o são. Nenhum lugar é seguro. Para conseguir algumas guloseimas de primatas, muitos dinossauros menores aprenderam a subir em árvores. Isso já estava acontecendo no período Cretáceo, pouco antes de aquele enorme asteroide errar a Terra por um triz. Uau, teria sido uma colisão épica. Os dinossauros ficaram mais sábios desde aquele quase acidente. Alguns são até tão espertos quanto uma galinha moderna. Um cérebro grande consome muita energia, o que nem sempre é uma boa estratégia de sobrevivência. É mais seguro manter os cérebros pequenos e continuar a manter os dentes maiores e pontiagudos. Grandes manadas de dinossauros corriam pela floresta. A temperatura subia rapidamente e tudo atrás deles começava a pegar fogo. Alguns ficaram presos em pântanos e não conseguiam sair. Os pterodátilos voavam sem entender nada, enquanto tentavam evitar a onda de choque que em breve cobriria a Terra. Esse evento aconteceu há cerca de 66 milhões de anos e acabou com quase todos os seres vivos do nosso planeta. Pássaros e dinossauros voadores foram os únicos que sobreviveram ao maior evento de extinção de todos os tempos. Ei, não me culpe, eu não estava por perto naquela época. Vamos nos aprofundar na árvore evolutiva deles para observar o primeiro pássaro do mundo, o Archaeopteryx. Ele era mais ou menos do tamanho de um corvo moderno, mas parecia um pequeno dinossauro com penas. Tinha muitos dentes cônicos pequenos, quase como os de crocodilos.
Isso porque estava mais próximo dos répteis do que dos pássaros. No entanto, seu cérebro era 3 vezes maior do que o desses répteis. Embora tivesse asas com penas, dificilmente poderia voar como as aves atuais. As articulações dos ombros não permitiam erguer as asas acima das costas. Portanto, não poderia fazer uma batida de asa completa. Muito provavelmente, conseguia voar planando, com os pequenos flaps de asa. A evolução levou a espécies mais desenvolvidas, capazes de um voo completo, como os pterodáctilos. Esses caras não tinham penas, mas as membranas feitas de pele e músculos. Sua envergadura era do tamanho de uma perna humana. Eles conseguiam voar perfeitamente e pegar peixes e pequenos animais. Embora os dinossauros voadores pudessem facilmente superar os predadores terrestres, como velociraptors e Tyrannosaurus rex, a maioria deles não sobreviveu ao impacto do meteorito gigante. Vejamos este evento passo a passo para ver como eles chegaram até o nosso tempo. 10 minutos antes da queda do meteorito, uma enorme rocha do tamanho da ilha de Manhattan estava se movendo no espaço em direção à Terra. Ela pesava 460 trilhões de toneladas. Isso é como 3 trilhões de baleias azuis, os mamíferos mais pesados que já viveram na Terra. E estava se aproximando do nosso planeta a 19 km por segundo. Nessa velocidade, poderia cruzar o Oceano Atlântico em apenas 4 minutos e meio. Isso é 2 vezes mais rápido do que nossas espaçonaves modernas podem voar. 5 segundos antes da queda do meteorito. A coisa estava ficando tensa. A força gravitacional da Terra continuava a puxar o objeto espacial gigante. Ele abriu um buraco na nossa atmosfera e provocou um som de estouro tão alto que daria para ouvir do outro lado do nosso planeta. Todos os animais acordaram em pânico. Eles levantaram a cabeça e viram uma enorme pedra que começou a queimar no ar. Fragmentos menores começaram a se desprender do meteorito principal. Esse fogo era quase tão brilhante quanto o Sol. Os dinossauros voadores e outros ancestrais dos pássaros modernos foram os primeiros a perceber o perigo. Então seguiram em linha reta para o céu e tentaram voar para o mais longe possível do local do impacto para salvar suas vidas. O momento do impacto. A massa gigantesca e a velocidade do meteorito fizeram com que fosse liberada uma enorme quantidade de energia. Assim que tocou a Terra, o objeto causou uma explosão equivalente a 150 trilhões de toneladas de dinamite. A onda de choque literalmente arrancou pedaços do nosso planeta e os jogou para cima. Uma gigantesca muralha de energia começou a se mover do ponto da colisão em todas as direções. Ela arrancou as árvores com raízes e as derrubou como dominós. A onda de choque envolveu completamente o nosso planeta. Essa energia se transformou em calor. Tudo ao redor do local do impacto começou a pegar fogo. Selvas e árvores transformaram-se em carvão em segundos. O solo e as rochas simplesmente evaporaram. A colisão causou um grande terremoto. Alguns dinossauros podem ter caído em fendas que surgiram no solo. O forte tremor de terra causou um tsunami com ondas mais altas do que o Empire State Building. Os dinossauros, que não ficaram presos nas florestas em chamas, foram levados pelas enormes ondas. Os da América do Norte tentaram escapar correndo para o norte, mas a onda de choque inevitavelmente os alcançou. Já os voadores não tiveram problemas com terremotos ou tsunamis. Eles voavam alto o suficiente para escapar das ondas gigantes, mas precisaram lidar com fragmentos de meteoritos que caíam sem parar. 5 minutos após a queda do meteorito, uma chuva de meteoros de fragmentos gigantes de rocha continuava caindo na Terra. Alguns meteoritos eram do tamanho de um carro, outros pareciam mais um grande edifício. Cinzas e poeira levantavam no ar. A temperatura era tão alta que esses elementos derretiam e se transformavam em lava líquida e, em seguida, caíam de volta na Terra, causando mais incêndios. As chuvas de meteoros também causaram problemas para os dinossauros voadores, que tinham que manobrar e se esquivar das rochas incandescentes que caíam. As altas temperaturas eram um grande problema para eles, pois podiam fazer com que perdessem as penas, sem as quais não conseguiriam voar. 10 horas após a queda do meteorito, os dinossauros correram sem parar para o norte todo esse tempo. Estavam em um território desconhecido, com muitos pântanos. Os gigantes, como os Tyrannosaurus rex, tinham pernas tão longas quanto a altura de um adulto e conseguiam passar por este terreno, mas se caíssem, nunca conseguiriam levantar. Os menores, como os Triceratopos, tinham pernas curtas e não foram capazes de atravessar os pântanos densos. Um mês após a queda do meteorito, 15 trilhões de toneladas de cinzas foram lançadas na nossa atmosfera. Uma nuvem gigante bloqueou o Sol
e a terra foi imersa em uma completa escuridão. As plantas sobreviventes não conseguiam se alimentar da energia solar e pararam de produzir oxigênio. Os dinossauros sobreviventes mal conseguiam respirar por causa da falta de ar pela grande quantidade de poeira. A falta de sol fez o fitoplâncton desaparecer. Muitos animais marinhos ficaram sem sua única fonte de alimento. A poeira e as cinzas na atmosfera impediam que nosso planeta recebesse calor solar, e a temperatura aqui começou a cair. O local onde o meteorito caiu era rico em enxofre. Esse ácido tóxico evaporou no momento da colisão e formou nuvens que provocaram chuvas ácidas na Terra, das quais os dinossauros voadores tinham que se esconder. Eles precisaram ficar em cavernas e não podiam sair para buscar comida. Até então, um grande número de dinossauros terrestres e voadores sobreviveu. Eles saíram para ver as consequências do desastre. O local do impacto foi no atual México, na península de Yucatán. A cratera Chicxulub está localizada aqui. Ela tem cerca de 150 quilômetros de largura, como a metade de todo o lago Michigan. E tem 19 quilômetros de profundidade. Você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá, e ainda sobrariam 10 quilômetros de espaço disponível. Não foi o impacto em si que fez os dinossauros desaparecerem. O fogo destruiu a maioria das plantas das quais os herbívoros se alimentavam. Sem comida, seu número diminuiu rapidamente. Os que eram predadores também não tinham o que comer. A chuva ácida e o desaparecimento do fitoplâncton ameaçaram toda a vida marinha. Embora os pássaros conseguissem evitar as ondas de choque e o tsunami, também estavam com falta de comida. Cerca de 80% de todas as aves não foram extintas com o evento. O problema é que todas as florestas foram destruídas. A maioria dos pássaros faria ninhos e viveria nas árvores. Além disso, as florestas sempre foram repletas de alimentos, desde todos os tipos de formigas e cupins, até insetos voadores e pequenos roedores. Portanto, apenas as espécies que viviam no solo e podiam voar bem sobreviveram. Muito provavelmente, se alimentaram de sementes de pequenas plantas remanescentes. Esse hábito fez os dinossauros voadores perderem seus dentes durante a evolução. Em vez das mandíbulas com um monte de dentes afiados, tinham bicos longos para pegar pequenas sementes do solo. Embora a Terra parecesse um lugar terrível para se viver naquele momento, houve um boom evolucionário para as aves. Elas tinham que viajar longas distâncias em busca de comida. Suas asas ficaram mais fortes. Elas também se sentiam protegidas de predadores que antes as consideravam como alimento. Nenhum Tiranossauro Rex pegaria mais um pássaro adormecido desprevenido. Cerca de 1000 anos após a colisão, apareceram as primeiras florestas densas. Isso deu outro grande impulso. Você está colhendo alguns vegetais no jardim quando se depara com algo grande e redondo. Está coberto de solo. Quando desenterra, descobre que é um ovo gigante, maior que o de um avestruz. Mas você não tem galinhas ou patos, e mesmo que tivesse, nenhum desses animais poderia botar um ovo desse tamanho. Então o pega e parece real. Aí o leva para dentro de casa e constrói uma incubadora para ele. Alguns dias se passam, mas nada. Apenas segue com a sua vida e se esquece da existência do ovo. Você trabalhou no jardim o dia todo. Tudo que quer agora é entrar em uma banheira cheia de água quente e mais tarde jantar. Enquanto está comendo, ouve um barulho vindo da sala onde está a incubadora. Você o ignora, pensando que são apenas alguns ratos correndo por aí. Mas então, o som se intensifica. Aí vai até lá e vê que a casca do ovo está quebrando. Em alguns minutos, algo começa a rastejar para fora. Você pega seu telefone e começa imediatamente a filmar. Um minúsculo réptil sai do ovo quebrado e começa a examinar os arredores. Você está em choque. Apoia seu telefone em uma plataforma especial para continuar filmando a criatura. Enquanto isso, pega o seu laptop para pesquisar que animal poderia ser. Ele não tem focinho de crocodilo, nem se parece com um dragão de Komodo. Você volta para o seu jantar e alimenta o réptil com alguns pedaços de bolo de carne. Ele engole a comida num piscar de olhos. No dia seguinte, você constrói um pequeno terrário para ficar de olho em seu novo animal de estimação. Nas semanas seguintes, registra cada segundo da vida dele e lhe dá o nome de Buster. A criatura já cresceu até o tamanho de um cachorro. Ela corre rápido e salta muito alto também. Você acha que pode ser alguma nova espécie de réptil, mas o bicho não rasteja como um crocodilo ou um lagarto e tem 2 braços pequenos e pernas grandes. As mandíbulas são enormes para o tamanho dele, que possui ainda dentes afiados. Um amigo chega para assistir a um filme. A certa altura, seu réptil corre para a sala de estar e começa a morder os móveis. Seu amigo enlouquece e começa a gritar: "Dinossauro!" Você o acalma e leva o bicho para a garagem. E explica ao seu amigo como encontrou o animal.
Ele o aconselha a entrar em contato com alguém para examiná-lo. No dia seguinte, você leva o Buster ao veterinário e se senta na sala de espera e mantém seu animal de estimação em uma gaiola para que ninguém possa vê-lo. Mas ele começa a rosnar de uma forma estranha. Muitas pessoas agarram seus pets e se afastam. Finalmente é a sua vez. Você mostra o Buster ao veterinário. O homem parece chocado. Ele coloca a criatura na mesa de exame e começa a olhar atentamente para suas características. Dentes e garras afiadas, pele escamosa. O veterinário diz que você está criando um Tiranossauro Rex há 3 semanas. Ele chama outros especialistas para examinar o bicho. De repente, você está em um laboratório com um grupo de cientistas estudando o Buster. Fica sentado ansioso enquanto eles coletam as amostras de DNA e até pedem as filmagens que você fez. Depois de algumas horas, voltam e dizem que realmente se trata de um dinossauro. Eles terão que manter o réptil no laboratório para conduzir estudos adicionais. Então, você vai para casa, sentindo-se um pouco sozinho. Alguns anos se passam. Agora, se formou em paleontologia com especialização em Tiranossauros Rex. Trabalha no laboratório, monitorando o Buster, que se transformou em um dinossauro adulto. Além disso, leciona na universidade e publicou um livro chamado Meu T-Rex Buster, que se tornou um best-seller. Um dia, você volta da universidade e liga a TV. É quando ouve as últimas notícias. Uma grande criatura saiu de um laboratório fora da cidade e agora está solta. As imagens mostram várias das pegadas da fera que levam para a floresta. Você recebe uma ligação do laboratório. O pessoal de lá suplica por sua presença o mais rápido possível. Os pesquisadores contam o que aconteceu e lhe pedem para acompanhá-los até a floresta para encontrar o animal. Você veste uma roupa de proteção especial e entra em um jipe. Depois de algumas horas, chega ao local onde o Buster foi visto pela última vez. Aí sai e tenta seguir as pegadas, mas a chuva removeu quase completamente as marcas que a criatura havia deixado. Os cientistas verificam o dispositivo de rastreamento colocado sob a pele do bicho, mas ele não está funcionando. Então, pegam um pouco da comida que o Buster gosta na tentativa de atraí-lo. As horas passam e nenhuma notícia. Já é noite quando se ouvem alguns estrondos à distância. Todo mundo acorda de repente. As pessoas ao redor estão em alerta máximo. Você se esconde e espera. Uma grande sombra do tamanho de um ônibus escolar aparece no escuro. Um Tiranossauro Rex totalmente crescido pode atingir 12 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. O lagarto gigante se aproxima da carne e a cheira. Depois de alguns momentos, ele sai correndo. Todos saem de seus esconderijos e tentam seguir o animal. A carne contém uma substância especial. Era para colocar o dinossauro para dormir. Dessa forma, não seria um problema levá-lo de volta ao laboratório. Mas ele foi inteligente o suficiente para sentir algo suspeito. Apesar de seu tamanho, o tiranossauro é bastante lento, pode se mover a uma velocidade de apenas 20 km por hora e não consegue ultrapassar um ser humano. Mas o Buster, de alguma forma, é capaz de cruzar um rio caudaloso e desaparece na escuridão da floresta. Ninguém estava preparado para passar por tal situação, então toda a equipe faz um desvio pelas montanhas. É uma subida difícil, com todos carregando o equipamento necessário para pegar o tiranossauro. Do alto da montanha, pode-se ver quase toda a floresta. Ao longe, as copas das árvores estão tremendo. O réptil gigante está indo para o norte. Todos tentam chegar ao outro lado da montanha o mais rápido que podem. Mas então, uma das integrantes da tripulação escorrega e cai. Ainda bem que uma corda de segurança a mantém no lugar. Você puxa a mulher de volta para o caminho. Vocês continuam caminhando até chegar a uma caverna. Todos colocam seus capacetes com lanternas e entram. Quanto mais fundo na caverna, mais estreita ela fica. Então, é preciso engatinhar para passar. As rochas são afiadas e a água por toda parte. É fácil se perder. A caverna começa a tremer. Todos correm para passar pela parte mais estreita. E finalmente conseguem sair dali. É quando descobrem que a caverna estava tremendo por causa do tiranossauro. Ele estava pisando forte ao redor da montanha. Então localiza o grupo e começa a correr na direção de vocês. As pessoas entram em pânico e voltam correndo para a caverna. O tiranossauro alcança a equipe e tenta agarrar alguém. Mas naquele momento, todos já estão em segurança na caverna. De repente, você grita: "Buster!" Surpreendentemente, isso parece acalmar a criatura. Você sai, mesmo que todos tentem impedi-lo. Ao fazer isso, encara o enorme bicho que apenas olha em sua direção. Você se aproxima lentamente, tentando não fazer movimentos bruscos. Alguém de dentro da caverna engasga. Isso assusta o Buster, que começa a se debater e rugir. Mas você segue firme, tentando acalmar o animal.
De repente, ele fica mais silencioso e se aproxima, e o deixa colocar a mão na cabeça dele para acariciá-lo. Depois de alguns segundos, alguém no interior da caverna pisa em um galho e ele se quebra. O tiranossauro dá um pulo e foge. Você está furioso. Agora é preciso rastreá-lo novamente. Depois de muitas horas na floresta, o sol começa a nascer. Todos estão exaustos e prestes a desmaiar e decidem encerrar o dia e voltar para casa. Mas assim que sua equipe se reúne perto dos jipes, você recebe uma notificação de que um Tiranossauro Rex gigante entrou na cidade. Um helicóptero chega para pegar você e outros membros da equipe. Não há lugar suficiente para todos, então várias pessoas ficam para trás esperando pelo próximo helicóptero. O Tiranossauro está correndo no trânsito. Pessoas nas ruas estão fugindo para salvar suas vidas. Dezenas de emissoras de notícias estão filmando o incidente. Muitas pessoas estão postando nas redes sociais. O dinossauro invade o shopping e destrói tudo o que vê. O helicóptero pousa e você sai, tentando pensar em uma maneira de acalmar a criatura. Então, corre para o shopping. Mas o tiranossauro já fugiu para o outro lado do prédio e conseguiu escapar. Você o está seguindo, mas de repente recebe um telefonema dizendo que os membros da equipe deixados para trás na floresta avistaram o seu tiranossauro. Todos nós já tivemos medo do escuro em algum momento de nossas vidas, não é? Quero dizer, você se lembra de ter sido colocado na cama por sua mãe ou pai depois que eles leram uma história assustadora com monstros e dragões ou até dinossauros? E quando seus pais estavam prestes a apagar as luzes e sair silenciosamente do quarto, você se lembrou, e se tivesse algo escondido debaixo da cama? Ou pior, se alguma criatura assustadora estivesse presa em algum lugar do armário? Você provavelmente poderia se levantar e verificar, mas estava muito escuro. Não seria ótimo ter uma fonte de luz que viesse de dentro do seu corpo, que daria sempre para usar quando você estivesse cercado pela escuridão? Infelizmente, nós humanos não somos capazes de fazer isso. Mas há um monte de criaturas por aí que conseguem de fato se iluminar. Isso é graças a algo que os cientistas chamam de bioluminescência. Animais e peixes que vivem no oceano tendem a ter esse talento com mais frequência do que outros. E você pode encontrar esses bichos em qualquer lugar, perto da superfície ou bem nas profundezas, 4 quilômetros de profundidade se você for bom em números. Eles usam a luz para muitas coisas, incluindo se comunicar com outros membros da espécie, atrair presas e até assustar inimigos. A bioluminescência é basicamente a capacidade de um organismo de emitir a própria luz. A química tem muito a ver com isso. Esses animais usam 2 produtos químicos, um chamado luciferina e outro de nome luciferase. Adicione um pouco de oxigênio e BAM! Luz! Se você já se perguntou se realmente está vendo bioluminescência ou se alguém acabou de deixar cair um bastão de luz no oceano, fique atento a brilhos azuis, verdes ou até mesmo vermelhos no mar. Eles geralmente estão espalhados por uma grande área. Isso pode até fazer a água parecer que tem glitter ou um céu estrelado. Você pode agradecer a lulas, pequenos crustáceos e algas por esse clima romântico. Agora tem o outro fenômeno em comum. Que tal uma cachoeira dourada? Não estou brincando, ela realmente existe. E é um fenômeno natural. Para vê-la, você terá que ir até a Cavalinha Falls, no Parque Nacional de Yosemite. Certifique-se de planejar sua viagem no inverno ou no início da primavera, pois essa é a única época do ano em que é possível ver esse fenômeno incrível. Não precisa de nenhuma explicação científica. Nada mais é do que a luz do sol ao entardecer, iluminando a queda d'água de uma forma tão única que a faz parecer um rio de lava, ou de ouro se preferir. Essa é a razão pela qual durante essa época do ano a Cavalinha Falls também é chamada de queda de fogo. Infelizmente, esse fenômeno está se tornando cada vez menos visível com o passar dos anos, principalmente por causa da seca e outros problemas relacionados ao derretimento da neve. Então, se você decidir visitar o local, fique de olho na cachoeira, pois o efeito é muito breve. Já ouviu falar de tempestades sujas? Elas também são chamadas de raios vulcânicos. Aparentemente, os especialistas que investigam o fenômeno ainda precisam entender bem o que é isso. Quando uma tempestade normal acontece, partículas com cargas positivas e negativas colidem, o que resulta naquela faísca gigante que chamamos de relâmpago. Ela também faz muito barulho, similar ao de um trovão. Mas quando um vulcão está em erupção, algumas das partículas de cinza vulcânica ficam eletricamente carregadas, e ao serem projetadas no ar com uma força enorme, colidem e causam descargas elétricas. Todo esse processo faz parecer que há raios vindos do próprio vulcão. Imagine todas aquelas cinzas, gás e fumaça saindo da cratera. E em seguida, adicione um pouco de eletricidade a essa mistura.
Isso fará com que toda a cena pareça realmente bizarra. Não é à toa que esse fenômeno é chamado de tempestade suja. Agora, que tal nuvens que parecem ondas? Essas são chamadas de nuvens asperitas e geralmente ficam bem perto do solo, ao contrário das normais do dia a dia. O nome vem da palavra aspero, do latim, e se traduz como rugoso ou desigual. Em raras ocasiões você pode ver essas nuvens quando o tempo está calmo, mas elas estão principalmente associadas a tempestades. Aparecem em condições atmosféricas instáveis e, surpreendentemente, não produzem chuva. Mesmo que se pareçam com nuvens escuras semelhantes às de tempestades, também criam padrões aleatórios, fazendo seus olhos pensarem que você está debaixo da água, olhando para a superfície do mar. Outro tipo impressionante de nuvem é chamado de mamatos. O que o torna tão especial é uma série de protuberâncias que emergem da base. Uma vez que essa nuvem entra em um nível na atmosfera onde a direção do vento muda, você pode ver padrões parecidos com ondas no céu. A Austrália é um lugar perfeito para os surfistas, mas nem todas as ondas de lá são de água. Perto de uma cidade chamada Hayden, há uma onda misteriosa feita de rocha. Esta formação granítica é de supostamente 2,63 bilhões de anos atrás. Isso é muito antes de os dinossauros começarem a circular pelo planeta. Com 15 metros de altura e 110 metros de comprimento, ela se formou como resultado de dois processos, intemperismo e erosão. Há sedimentos mais macios na base, que foi quimicamente intemperizada pelas águas subterrâneas. Ventos e chuvas fizeram o resto do trabalho, causando a erosão do resto da formação. As listras vermelhas, amarelas e cinzas são de hidróxido de ferro, carbonatos e outros compostos químicos que foram arrastados pela chuva. Se você chegou na Austrália, então fique um pouco mais. Há mais um lugar aqui que não parece de verdade. No entanto, é preciso voar sobre ele se quiser a melhor imagem. Na parte ocidental do país, cercado por bosques verdes, há uma série de lagos, todos de um tom impressionante de rosa brilhante. O mais famoso deles é o Lago Hillier, um reservatório de água de 610 metros de comprimento. Ele é cercado por areia e uma floresta de eucaliptos. Isso faz com que as tonalidades similares a desenho animado do local se destaquem ainda mais. Uma das muitas teorias que explicam a cor desses lagos misteriosos está relacionada às algas. Elas parecem reunir altos níveis de uma substância chamada beta-caroteno, que possui um pigmento vermelho alaranjado. Outra explicação envolve as halobactérias, micro-organismos que às vezes parecem vermelhos. Mesmo que você não goste de voar, os lagos são ótimos para nadar. Eles não são tóxicos, embora tenham muito sal. Isso significa que é possível flutuar facilmente, e a água não danificará sua roupa de banho. Durante o inverno, no norte do Canadá, um fenômeno bizarro acontece no Lago Abraham, em Alberta. Debaixo da superfície de gelo, você pode identificar alguns objetos estranhos que parecem águas-vivas congeladas. Definitivamente não é o caso, pois essas formações assustadoras são apenas bolhas de metano congeladas. Elas são bolsões de gás que ficaram presos debaixo d'água depois que o lago congelou, e aparecem quando folhas e grama caem na água e as bactérias as digerem. Esse processo as transforma em metano. O fenômeno é tão bonito e estranho quanto perigoso. Os bolsões de metano podem facilmente se tornar altamente inflamáveis. Quando as temperaturas sobem durante a primavera, o gelo derrete e essas bolhas começam a estourar e borbulhar. É uma visão espetacular de se observar. Imagine um lago cheio de refrigerante. Apenas lembre de não levar nenhuma fonte de ignição. Pode ser muito perigoso. Você pode conferir esse tipo de lago em todo o Parque Nacional de Banff, no Canadá. A natureza muitas vezes tende a fazer sua própria música. Basta ouvir o som dos grilos à noite ou o barulho suave de uma cachoeira. Mas no condado de Bucks, na Pensilvânia, há um estranho fenômeno geológico que leva as trilhas sonoras da natureza a um nível completamente diferente. São as chamadas pedras sonoras, e os cientistas ainda não conseguem explicar esse comportamento incomum. Se você bater nessas rochas com um objeto pesado, como um martelo ou outra pedra, elas farão um som de campainha, como se fossem ocas, mas não são. O que torna as pedras sonoras ainda mais bizarras, além do som misterioso que fazem, é que nenhum animal quer ficar por lá, mesmo que as rochas sejam cercadas por uma densa floresta. Os cientistas ainda não conseguiram rastrear nenhuma atividade animal na área. Ainda mais impressionante é o fato de que, apesar de todas as árvores ao redor, não é possível encontrar nenhuma folha sobre as pedras. O que torna essas pedras tão pouco atraentes para os animais e para a vegetação
Centenas de espécies de dinossauros percorreram nosso planeta, e os pesquisadores dão nome a um novo tipo aproximadamente a cada 2 semanas. Não é justo ficar sempre com o T-Rex, o estegossauro, o espinossauro e outros famosos. Eles já tiveram sua chance de brilhar nos filmes e na internet. Vamos agora conferir alguns sobre os quais ninguém fala. O primeiro da nossa lista é o Torosaurus. Uma coisa especial a respeito dele é que definitivamente tinha um dos maiores crânios já encontrados. Ele era grande por causa dessa estrutura óssea que saía da parte de trás do crânio e cobria o pescoço. Ela não estava lá para proteção. Provavelmente o animal a usava apenas para se exibir um pouco. Essa era fina e cheia de buracos. Como você pode ver, o Torosaurus é muito semelhante ao Triceratops. Ainda há debates sobre se esses dois animais são da mesma espécie, mas cada vez mais estudos mostram que eram mais como primos. E provavelmente eram semelhantes em tamanho, mas o Torosaurus tinha uma cabeça mais longa com grandes aberturas e cristas ósseas mais longas, com um sulco no topo. Também tinha mais pares de chifres na parte de trás do escudo ósseo. Há quem goste de chamar o Torosaurus de lagarto-touro. Tratava-se de um comedor de plantas que pode ter vivido em grupos sociais. Ele e o Triceratops existiram aproximadamente na mesma época, mas o Torosaurus de alguma forma acabou no lado menos popular da família. O Kentrossauro era um pequeno estegossauro e um dos dinossauros menos fofos de todos os tempos. Seus espinhos longos e finos parecem ser um mecanismo de defesa muito bom. Os do estegossauro, por outro lado, eram mais curtos e mais grossos, por isso menos propensos a se dobrar ou quebrar quando o animal os usava. No entanto, você não gostaria de chegar perto do Kentrossauro. Sua cauda pode balançar em um grande semicírculo e bater com força suficiente para quebrar um crânio humano. Um cientista usou escaneamentos dos fósseis do dinossauro para fazer um modelo computadorizado de seu esqueleto. O modelo mostrou que o Kentrossauro tinha um pescoço flexível, que deve ter sido muito útil para olhar ao redor e ver se algo interessante estava acontecendo ou se havia algum animal perigoso tentando se aproximar. O Kentrosaurus tipicamente andava sobre as 4 patas com os membros posteriores retos. O modelo de computador nos diz que também podia abrir as patas dianteiras para os lados. Talvez fosse uma maneira de proteger sua barriga durante as lutas. Os estegossauros, em geral, tinham caudas que eram como grandes pesos na parte de trás de seus corpos. É por isso que seu ponto de equilíbrio era mais próximo dos quadris. Essa também é a razão pela qual eles podiam facilmente ficar em pé sobre as patas traseiras e balançar a cauda. A maioria das pessoas nunca ouviu falar do Heterodontossauro, embora seus fósseis tenham mostrado que os dinossauros adquiriram penas muito antes do que pensávamos e em grupos que não esperávamos. Em 2008, os paleontólogos identificaram o primeiro crânio conhecido de um filhote Heterodontossauro, que tinha menos de 5 centímetros de comprimento, menor que um saquinho de chá. Esse bebedino tinha olhos relativamente grandes e um focinho curto em comparação com os maiores de sua espécie. O que é realmente interessante é que alguns cientistas costumavam pensar que as presas do Heterodontossauro, como as dos javalis modernos, só apareciam quando ele estava totalmente crescido, mas parece que estavam lá desde os estágios iniciais de sua vida. Os Heterodontossauros tinham 5 dedos em cada mão, 2 dos quais eram oponíveis. Era uma boa ferramenta, considerando que o animal provavelmente comia tanto plantas quanto carne. Os seres humanos têm diferentes tipos de dentes, alguns para morder, outros para mastigar e também caninos. Mas a maioria dos répteis tem apenas um tipo. O Heterodontossauro era especial, porque tinha 3 tipos diferentes de dentes pequenos, parecidos com pinos, e grandes, parecidos com caninos, além daqueles em formato quadrado que faziam um trabalho de corte. Os cientistas não têm certeza absoluta sobre como essa criatura usava esses diferentes dentes. Talvez fosse para escavar raízes, invadir cupinzeiros ou até mesmo para se defender de animais perigosos. Ok, diga esse nome comigo agora. Psittacosaurus. Ele era bastante comum em sua época, mas ainda assim nunca ganhou popularidade. Os cientistas descobriram que, quando esse dinossauro era jovem,
Provavelmente rastejava, pois tinha braços mais longos e pernas curtas. Mas à medida que envelhecia, entre os 4 e 6 anos, suas patas traseiras começaram a crescer muito mais rápido e se tornaram muito mais longas do que as dianteiras. Assim, mais tarde na vida, o animal provavelmente não se movia mais de 4, mas andava sobre 2 pernas. Dentro do estômago de uma dessa criatura, os cientistas encontraram seixos. Isso mostra que o animal tinha dificuldade para digerir o que comia ou não mastigava muito bem os alimentos. Seu bico parece bastante familiar. Foi assim que recebeu um apelido específico, um lagarto-papagaio. Essa estrutura era muito forte e alguns pesquisadores acreditam que a criatura a usava para quebrar e abrir nozes e sementes duras antes que os seixos em seu estômago ajudassem a amassá-las para a digestão. Esse carinha pode ter sido bom em natação. Ele tinha pés largos e o formato da cauda poderia tê-lo ajudado a se mover na água com relativa facilidade. Alguns cientistas até acreditam que ele pode ter passado a maior parte do tempo nadando em rios e lagos. Em 2004, os pesquisadores descobriram uma coisa muito fofa: 24 jovens lagartos papagaio amontoados. Eles eram grandes demais para serem filhotes. Então poderiam ser um grupo de adolescentes que deixaram seus ninhos e formaram um grupo no qual poderiam apoiar uns aos outros e se defender melhor. Mas aparentemente esse plano não deu muito certo. Dê uma olhada neste aqui, os Tide Moloch, ou como também é chamado, demônio de Styx. Estamos diante de uma criatura pacífica que se alimenta de plantas e que tem espinhos ósseos e botões em seu crânio. A maioria dos cientistas acredita que se tratava de uma forma mais jovem desse cara, embora pensassem que eram espécies separadas. O Styge Moloch é menor do que seu primo mais popular, mas também é mais robusto e tem um pescoço bem grosso. Trata-se de um dinossauro com membros anteriores pequenos e posteriores longos, com 1 metro de altura, ou seja, metade do comprimento de um ser humano comum. Isso não parece perigoso no mundo dos dinossauros gigantes e ferozes, mas o animal tinha um teto de crânio muito grosso. Talvez essa não fosse sua ferramenta mais forte para se defender, mas provavelmente ajudava no combate com rivais de sua própria espécie. Esse dino provavelmente dava cabeçadas para conquistar o coração de suas escolhidas, mas os rivais de seu próprio rebanho eram muito fáceis em comparação com os predadores que poderiam ter ido atrás dele. Afinal de contas, esse dinossauro viveu na mesma época que o velho T-Rex. Quando alguém lhe diz para imaginar um dinossauro, o Sushosaurus provavelmente seria a última coisa que viria à sua mente. Ele parece como se você tivesse juntado pedaços de animais aleatórios e tentado fazer com que seus amigos acreditassem que essa era realmente uma criatura real que já vagou pela Terra. Mas é realmente um dinossauro com garras gigantes e afiadas em seus membros anteriores, um corpo volumoso e um pescoço longo que termina com uma cabeça minúscula. Mas não deixe que as garras o assustem. Esse animal não perseguia outros bichos, pois era herbívoro. No entanto, as garras podiam protegê-lo de intrusos e predadores. O nome científico completo dele o descreve como um réptil gigante parecido com uma preguiça da China. Ele era tão pesado e grande quanto um carro, além de um dos maiores e mais antigos membros do grupo ao qual pertencia, e viveu por volta de 115 milhões de anos atrás. Não, eu não estava por lá naquela época. No início, era difícil dizer quais animais estavam relacionados a esse dinossauro de aparência estranha, mas na década de 1990, os cientistas chegaram à conclusão de que eram terópodes modificados, que se alimentavam de plantas, o que é semelhante aos dinossauros carnívoros. Provavelmente também tinham penas e pequenas asas, como uma espécie de peru muito grande. Desde minúsculas até criaturas colossais, todos os animais estão tentando escapar de uma parede de fogo que se move na direção deles. A temperatura está subindo e tudo ao redor começa a pegar fogo. Em breve, muitos animais e plantas na Terra deixarão de existir. Esse é o resultado da queda de um asteroide gigante no nosso planeta. Mas se os dinossauros tivessem habilidades de pensamento crítico, eles poderiam ter adivinhado o que iria acontecer, pois o corpo espacial já era visível 1 ano antes do impacto. 1 ano antes do impacto. Sem as luzes das cidades, todos os pontos brilhantes no céu são estrelas. Alguns são planetas refletindo a luz vinda do Sol, como o Marte. Mais um desses pontos é o asteroide, que mais tarde será conhecido como Chicxulub. Ele recebeu esse nome por causa da atual região do México, onde caiu.
E, de qualquer forma, nesse ponto, parece uma estrela. Ele tem o mesmo brilho de Netuno. Você poderia até ter fotografado com uma câmera de alta qualidade. Isso se, ao menos, os dinossauros tivessem polegares. O asteroide está passando agora pela órbita de Júpiter. Dessa distância, a Terra parece um ponto azul claro. Um mês antes do impacto. O asteroide ficou muito mais brilhante. Ele é agora o ponto mais brilhante no céu noturno depois da Lua. E cruza a órbita de Marte. Sua cauda, composta de poeira e gás, está ficando cada vez mais longa. Agora tem o dobro da distância da Terra até a Lua. Uma semana antes do impacto. A cauda do intruso tem agora 5 vezes a distância da Terra até a Lua, mas os dinossauros não conseguem apreciar sua beleza. Para eles, é apenas mais um ponto brilhante no céu noturno. Se esse asteroide estivesse voando em direção à Terra hoje, os cientistas poderiam definir a localização exata do seu impacto em um raio de 1 quilômetro. Então, tiraríamos as pessoas da área e evitaríamos uma grande catástrofe. Um dia antes do impacto. O Chicxulub agora ocupa o primeiro lugar entre os objetos mais brilhantes do céu. A luz ao seu redor, chamada de halo, parece ainda maior do que a própria Lua. O asteroide está passando pela órbita da Lua. Ele parece um ponto brilhante que deixa um rastro de cinzas para trás. 1 hora antes do impacto. A luz do Chicxulub é mais brilhante do que a lua cheia. E seu movimento pode ser visto a olho nu. As noites na Terra não são mais escuras. Só agora os dinossauros começaram a ficar ansiosos. Todos os animais começam a buscar abrigo. 10 minutos antes do impacto. O asteroide agora está passando pela órbita terrestre. Milhares de pequenos fragmentos de sua cauda começam a cair no planeta. Parece uma chuva de meteoros. Até agora, esses fragmentos são muito pequenos. Todos queimam na atmosfera antes de chegar à superfície da Terra. O objeto está se aproximando da América do Sul. Se alguém estivesse olhando para ele da Europa, pareceria um pôr do sol. O ponto brilhante dele está caindo lá no horizonte. 2 minutos antes do impacto. Os dinossauros agora conseguem ver facilmente a forma do asteroide. Se soubessem como fazer, poderiam até estimar o tamanho dele. Ele tem um pouco mais de 10 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do tamanho da ilha de Manhattan. E o peso em quilos do gigante é de 7 mais 15 zeros. Ele está voando em direção à península de Yucatán, a uma velocidade alucinante de 12 quilômetros por segundo, o que seria suficiente para ir de norte a sul do Brasil em cerca de 10 minutos. Mas você meio que iria queimar no caminho. 10 segundos antes do impacto. O Chicxulub está se aproximando do solo. Mais alguns metros e... BAM! O céu noturno de repente fica branco. O flash é tão brilhante que não dá para ver o sol neste momento. A entrada na atmosfera do asteroide causa uma explosão poderosa que pode ser ouvida do outro lado do mundo. O gigante começa a queimar devido ao atrito com o ar. Ele aquece e se divide em vários pedaços que caem na Terra. Após alguns segundos, a maior parte do meteorito atinge o solo. Sua massa e velocidade lhe conferem uma enorme quantidade de energia. No momento seguinte, uma explosão superpoderosa faz o solo tremer. A onda do choque do meteorito começa a se espalhar a partir do local do impacto. Ele arranca grandes pedaços de solo e árvores e os derruba no chão como dominós. A temperatura da onda de choque é tão alta que tudo ao redor do local do impacto pega fogo. A energia liberada durante a colisão também penetra profundamente no planeta, causando os terremotos mais fortes da história. Este, por sua vez, gera ondas de tsunami tão altas quanto o Empire State Building. 5 minutos após o impacto. O meteorito deixa para trás uma enorme cratera, tão larga quanto o Largo Huron, e profunda o suficiente para 2,5 montes Everest caberem dentro dele. Os dinossauros correm em pânico. Eles tentam fugir em direção à América do Norte, mas a maioria não consegue atravessar os terrenos pantanosos desconhecidos. Outro perigo é a chuva de meteoros que continua. Centenas de toneladas de cinzas e detritos levantam no ar. Aquecido por altas temperaturas, esse material cai na Terra na forma de lava líquida. Cinzas e fumaças enchem a atmosfera e bloqueiam os raios solares. A Terra mergulha na escuridão. Por mais algumas semanas, nosso planeta ficará totalmente escuro. As chuvas ácidas cairão na superfície sem parar. Havia muito enxofre nos depósitos subterrâneos da península de Yucatán, e a energia da explosão o evaporou todo. Agora ele está esfriando no ar, formando nuvens e pingando no chão. A
A maioria dos animais sobrevive ao impacto, mas a extinção em massa continua por muitos meses mais. A colisão mergulhou a Terra na escuridão, e isso acabou com a maioria das plantas que se alimentavam de luz solar. Os dinossauros herbívoros perderam sua principal fonte de alimento e começaram a desaparecer. E eles são a principal dieta dos carnívoros. E agora, dinossauros como o Tiranossauro Rex não têm nada para comer, então logo serão extintos também. Em outras palavras, não foi um meteorito que exterminou os dinossauros, mas a fome e as mudanças climáticas. Meteoritos desse tamanho caem uma vez a cada 100 milhões de anos. Isso significa que tal evento pode acontecer novamente. Os humanos conseguirão sobreviver a esse desastre? Hoje em dia podemos enxergar longe no espaço, e o aparecimento de um asteroide do tamanho do Chicxulub não seria uma surpresa para os astrônomos. Em geral, asteroides com mais de 140 metros de diâmetro são considerados potencialmente perigosos. De qualquer forma, se soubermos sobre o corpo espacial que se aproxima, poderemos construir abrigos com suprimentos de alimentos e água. Quando o asteroide estiver perto o suficiente, podemos esperar o impacto e suas consequências dentro deles. Mas quando as pessoas voltarem à superfície, verão cidades e vilas destruídas. Nosso planeta parecerá um deserto sem vida. É por isso que precisamos de outra alternativa: prevenir o impacto. Aqui temos muitas opções, dependendo do tamanho e do material do asteroide. De acordo com a NASA, a maneira mais eficaz é um ariete cinético. Precisaremos enviar um objeto bastante grande e pesado, como uma nave espacial, para o espaço. Quando ela se aproximar do corpo espacial, os cientistas escolherão a trajetória perfeita para a colisão com o corpo espacial. Esse impacto fortíssimo mudará o curso dele, fazendo-o voar além da Terra. Quanto mais longe este corpo espacial estiver do nosso planeta, mais fácil será mandá-lo embora. Outra opção é uma explosão controlada na superfície do corpo espacial. A primeira lei de Newton nos ajudará aqui. Ela diz que se um corpo está se movendo a uma velocidade constante em linha reta, ele continuará fazendo isso, a menos que seja acionado por uma força. Portanto, se fizermos uma explosão ou força suficientemente grande, o asteroide mudará sua trajetória. O quanto ele se moverá depende da quantidade de força aplicada contra. Também podemos explodi-lo de dentro para fora. Nesse caso, não haverá necessidade de alterar sua trajetória. Em vez disso, tentaremos transformar um grande pedaço de rocha em um monte de fragmentos menores. Eles queimarão na atmosfera e não farão mal ao nosso planeta. Outra maneira é um rebocador de gravidade. Todo objeto pesado tem sua própria força gravitacional e campo gravitacional. Nosso objetivo será enviar uma espaçonave ao asteroide e fazê-la voar perto dele. Ela será atraída por ele e seus motores irão resistir. Como resultado, a nave irá lenta, mas seguramente puxá-lo em sua... 66 milhões de anos atrás, um enorme asteroide atingiu a Terra e desencadeou a extinção em massa de quase todas as criaturas vivas do planeta, incluindo os dinossauros. Se o objeto espacial tivesse caído em outro lugar, alguns dinossauros teriam conseguido sobreviver e ainda viver hoje em dia. De acordo com algumas pesquisas, o asteroide tinha cerca de 1 em 10 chances de acabar com os dinossauros e outros animais da época. Era muito mais provável que simplesmente batesse no chão sem grandes consequências destrutivas. Para entender como as coisas poderiam ter acabado se o local da colisão tivesse ocorrido em outro lugar, precisamos descobrir o que aconteceu naquele dia e por que o desastre acabou sendo tão devastador. Esta enorme rocha espacial caiu na área costeira da península de Yucatán, no México. Isso causou uma reação em cadeia que deu início a desastres naturais em todo o mundo. O lugar onde o asteroide atingiu é chamado de cratera Chicxulub. Agora, metade desta área está debaixo d'água. O asteroide tinha cerca de 12 quilômetros de diâmetro e se movia a uma velocidade de 43.400 km por hora. Esta rocha, maior que o Everest, estava voando em direção à Terra mais rápido do que a velocidade do som, em quase 40 vezes. A energia liberada na colisão foi tão poderosa quanto uma explosão de cerca de 10 bilhões de bombas atômicas. E a força destrutiva da onda de explosão foi apenas um dos vários desastres. O asteroide caiu em um dos piores lugares possíveis. Devido à maneira como caiu, jogou uma enorme quantidade de poeira no ar. Imagine que você está pulando na água como um atleta profissional, verticalmente, deixando quase nenhum respingo para trás. E agora pense em quanta água espirra quando você pula na piscina como uma bala de canhão. Pois é, o asteroide atingiu a Terra no estilo bala de canhão.
O segundo desastre que ele provocou foi a queima de fuligem. Uma pequena parte da superfície da Terra consiste em rochas e apenas uma pequena porcentagem dessa parte era rica em óleo e enxofre naquela época. O asteroide queimou e levantou tanta fuligem no ar que seria suficiente para encher um estádio de beisebol. De acordo com pesquisas, há 65 milhões de anos, apenas 13% da superfície de todo o planeta poderia ter contido a quantidade necessária de matéria orgânica para a formação de tal volume de fuligem. É por isso que este lugar é considerado o pior. Se a catástrofe tivesse acontecido em qualquer lugar dos 87% restante da Terra, hoje os dinossauros estariam vivos. Uma enorme nuvem de fuligem e dióxido de carbono subiu no ar e cobriu o Sol. A fuligem tornou o céu cinza e bloqueou parcialmente a luz solar. Isso levou a uma queda rápida nas temperaturas em quase todo o planeta. Parecia que a Terra estava dentro de um véu cinza. Muitas plantas e animais não sobreviveram à onda de frio. As árvores começaram a secar devido à falta de sol. O processo de fotossíntese foi interrompido, e o frio e as árvores secas levaram a outra catástrofe, a fome global. Herbívoros não conseguiram sobreviver, porque haviam perdido quase toda a sua comida. Plantas, flores e árvores não conseguiram superar a calamidade. Essas destruições se espalharam muito além do local de impacto do asteroide. Partículas de poeira quente, pedaços de asteroide e pequenos pedaços de rochas cobriram o chão em todo o continente, causando incêndios florestais em larga escala. Árvores queimadas jogaram ainda mais fuligem no ar, o que piorou ainda mais a situação. O enorme asteroide trouxe metais pesados com um nível alto de toxicidade do espaço. O derretimento dessas substâncias durante a colisão provocou tempestades de fogo. Além disso, o asteroide não atingiu apenas a Terra continental, mas também a água, o que desencadeou um enorme tsunami. Mas essa não é a pior parte. O fundo do mar estava cheio de sulfato. E quando a energia do asteroide o queimou, provocou a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. A nuvem ácida se misturou com uma nuvem de fuligem e começou a se espalhar pelo céu. Partículas de rocha quente estavam caindo no chão como chuva de fogo. Logo, uma chuva ácida começou devido ao enxofre. Tudo isso durou vários dias e não deu chance para os animais sobreviverem. A chuva ácida envenenou a água dos rios, lagos e mares. O ácido destruiu qualquer coisa que não queimasse. Uma parte das nuvens destruiu a terra e a outra parte o oceano. Isso piorou ainda mais a situação, já que gotículas de enxofre eliminaram uma enorme quantidade de algas marinhas e fitoplâncton. O oceano gera quase metade de todas as reservas de oxigênio em nosso planeta. Naquela época, as criaturas marinhas que viviam em suas partes superiores foram destruídas. Não foi a onda de explosão, mas a falta de sol, presença de ácido, escuridão e frio que se tornaram as principais razões para a extinção dos dinossauros. Mas mesmo os poucos lagartos que escaparam dos incêndios e enxofre encontraram o elemento mar. O impacto do asteroide causou tsunamis em larga escala em todo o planeta. A primeira onda media cerca de 1,5 km de altura. Isso é quase 3 vezes maior que o Empire State Building. Bilhões de litros de água estavam se movendo a 145 km por hora. Uma onda tão forte poderia facilmente destruir metade de Nova York hoje. O meteorito criou uma série de ondas de 16 metros de altura. Paredes maciças de água do tamanho de edifícios de 5 andares desmoronaram na costa e demoliram tudo em seu caminho. Falta de luz solar, queda de temperatura, chuvas ácidas e de fogo, redução da produção de oxigênio, incêndios florestais, tsunamis gigantes e onda explosiva com o poder de 1 bilhão de bombas atômicas. Tudo isso reduziu a diversidade biológica da Terra em 75%. Sim, isso mudou o clima, com certeza. Asteroides gigantes costumavam atingir a Terra antes, mas nunca causaram desastres desse nível no planeta. E se esse asteroide tivesse caído em outro lugar, digamos, em uma floresta, longe da água e do terreno montanhoso? Isso teria causado incêndios severos. Uma enorme nuvem negra de cinzas teria subido no céu e obscurecido o Sol, mas provavelmente teria gerado chuvas ácidas ou de fogo. A maioria das espécies do planeta poderia ter sobrevivido a essa catástrofe. E se o meteorito tivesse caído em algum lugar entre o gelo e a neve? Isso teria provocado um rápido aumento da temperatura em todo o planeta. Grandes tsunamis teriam afundado grandes extensões de terra. No entanto, cinzas e dióxido de enxofre não teriam tomado o céu. Chuva ácida não teria atingido o oceano. Muitas criaturas marinhas poderiam ter sobrevivido e existiriam até hoje. E dinossauros, longe dos oceanos, não teriam notado a queda do meteorito. Provavelmente, os eventos mais terríveis teriam ocorrido se um meteorito tivesse caído em um vulcão ativo.
Isso teria desencadeado o maior lançamento de lava da história. Terremotos destrutivos teriam começado e todo o céu teria sido coberto de cinzas vulcânicas. E se o meteorito tivesse atingido algum deserto? Bom, teria derretido bilhões de toneladas de areia e transformado em vidro. Imagine dunas de vidro que aquecem ainda mais nosso planeta. E poderíamos desenterrar os restos bem preservados de lagartos antigos do vidro. De qualquer forma, havia muitos cenários catastróficos possíveis diferentes. E o pior deles se tornou realidade para os dinossauros. É improvável que eles retornem. Embora talvez eles possam renascer? Cientistas se inspiraram em uma ideia de um famoso filme de Hollywood. Eles queriam encontrar um mosquito que estivesse preso no âmbar. Eles extrairiam DNA de dinossauro dele. Porém, havia um problema com isso. A amostra de DNA mais antiga que eles conseguiram encontrar tinha 1 milhão de anos. Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Além disso, o DNA é uma coisa muito frágil. A probabilidade de que pudesse ter sido preservado intacto em algum lugar por tanto tempo é muito pequena. Então, em vez de procurar por esse antigo DNA de dinossauro, os cientistas decidiram tirar DNA dos ancestrais mais próximos desses lagartos, os pássaros. Ao longo de milhões de anos de evolução, as patas de dinossauro poderiam ter se transformado em asas e bocas alongadas poderiam ter se tornado bicos. Pelicanos são muito semelhantes aos pterodáctilos. Avestruzes se assemelham a velociraptors e galinhas são muito parecidas com o T-Rex. Ok, vamos parar e imaginar por um momento uma galinha do tamanho de um T-Rex. Ei, você! Quer um pedaço de mim? O frango comum é reconhecido como o parente mais próximo do enorme lagarto. Remova sua plumagem e o cubra com escamas. Dê uma boca dentada em vez de um bico e coloque uma cauda longa. E você tem um verdadeiro mini tiranossauro por estrutura corporal e movimento. No fundo de seu DNA, existem genes semelhantes ao desse formidável predador. Com a ajuda da engenharia genética, cientistas planejam brincar com seu DNA e tentar reverter